Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho, 15ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Irmãos e irmãs, essa palavra caiu duro no coração e nos ouvidos dos fariseus. Por quê? Porque eram homens que não viviam a misericórdia. Eram homens que ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios rituais, sacrifícios previstos na lei, mas eram homens que não se sacrificavam pelos seus irmãos. Homens que não dobravam o seu orgulho e a sua vaidade para ajudar o irmão a encontrar também o caminho do céu. Eram homens que, ao invés de resgatar os seus irmãos, apontavam o dedo e os diminuíam cada vez mais. Esses eram os fariseus. Eram profundos conhecedores da lei e da palavra, mas seus corações estavam distantes ao extremo do coração de Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando nos apegamos muito aos preceitos, nos apegamos muito aos ritos, quando nós nos apegamos muito aos valores estabelecidos pelo sistema, nós nos tornamos verdadeiros fariseus. Quando nós nos esquecemos do autor de todas essas coisas, quando deixamos de lado o Senhor da graça, quando não agimos com misericórdia, e quando eu falo em agir com misericórdia, não significa concordar com o pecado do irmão, pelo contrário. Eu preciso tirar o irmão do pecado, mas para tirar o irmão do pecado, eu preciso agir com misericórdia. Eu preciso mostrar ao irmão que Deus pode ajudá-lo a deixar a vida de pecado. Se eu não ajo com misericórdia, irmão, o que eu sou? Um hipócrita. Eu sou um fariseu. Ora, eles estavam criticando os discípulos porque estavam arrancando espigas de trigo e comendo. Jesus cita o exemplo de Davi que entrou no templo, estava com fome, ele e seus companheiros, e comeram dos pães da proposição, que só era permitida aos sacerdotes. Ora, eles têm o sábado como regra absoluta nas suas vidas, mas não têm a misericórdia e a caridade suficiente para entender as situações. Eu tinha um grande professor de direito canônico, o padre Tiago Venceslau, quando eu estudava teologia no seminário Mater Ecclesiae em São Paulo. O padre Tiago nos apresentava o código de leis da igreja, o direito canônico, mas o padre Tiago sempre dizia para nós o seguinte: a caridade está acima da lei. A lei é necessária para reger a conduta humana, para que nós governemos bem a igreja. A igreja precisa da lei, mas a lei é menor que a caridade, ou seja, é menor que o amor. Se falta o amor na interpretação da lei, nós nos tornamos tiranos. E é justamente o que acontecia com os fariseus. Apontavam o pecado dos irmãos, mas não tiravam os irmãos do pecado. Condenavam a todos, mas não eram capazes de mostrar um caminho de salvação para todos. Irmão, irmã, condenando a todos, apontando o pecado de todos, os fariseus se esqueciam de apontarem os próprios pecados. Se esqueciam de que eles mesmos estavam cavando a sua própria condenação e ruína, porque do modo como julgavam os irmãos, eles um dia seriam julgados pelo Senhor. Hoje, nesse dia,
Eu e você que tantas vezes temos o péssimo hábito de apontar o dedo para o irmão, de julgá-lo. Eu e você que muitas vezes não agimos com misericórdia. Eu e você que tantas vezes cumprimos retamente os preceitos que nos foram estabelecidos e propostos e que muitas vezes não olhamos com caridade para o irmão. Hoje eu te convido a olhar comigo para aquele que está diante de nós e o vermos como Deus o vê, como um filho amado, como alguém do qual Deus espera uma resposta de vida, uma resposta para a eternidade. Mesmo sabendo que está no pecado, mesmo sabendo que tem defeitos, mesmo sabendo que não é tão religioso e piedoso como nós, que nós olhemos para esse irmão com os olhos do Senhor, porque foi a misericórdia do Senhor que ao longo dos séculos e ao longo de toda a sua história com nós, o seu povo, moldou e transformou muitas vidas. Peçamos ao Senhor hoje essa graça de sermos para o mundo a presença da sua misericórdia e do seu amor. Que Deus te abençoe e até amanhã.